Galera, hoje eu vim conversar com vocês sobre Astro. Vim falar de várias coisas aqui dos meninos, incluindo o próprio Rock, ainda sobre o aniversário do Rock, ainda sobre o aniversário de 10 anos do Astro, mas falando o que aconteceu durante a semana, aconteceram diversas coisas, né? Nós temos aqui um programa de humor que o MJ tá participando, nós temos também um programa no Japão que o Sanha participou, do Change Street, né? Enfim. Temos várias coisas, temos inclusive uma matéria aqui, mais uma matéria sobre o caso do Chao Nu, com relação à tributação fiscal, aquela coisa toda. Vamos falar do nosso noticiário normal aqui, mas uma coisa que eu achei super diferentona que aconteceu essa semana, que eu precisei até destacar na thumbnail e destacar no título desse vídeo, é que aconteceu uma coisa muito rara, que foi até mostrado pela NASA, tá? Não é invenção minha, pelo amor de Deus, quero que fique bem claro isso. Que é o alinhamento de 6 planetas. O alinhamento de 6 planetas pôde ser visto aqui da Terra, tá? Essa semana agora, a semana de aniversário do Astro de 10 anos. 6 planetas. Entendeu? E isso é uma coisa rara, a começar por aí. E eu quis, através da astrologia, ver o que significa isso. Porque, assim, se é uma coisa rara, e são 6 planetas alinhados, tinha que ter alguma coisa a ver com astro isso, gente. Assim, eu busquei esse significado na astrologia e acabei achando um significado muito interessante. Eu quero que vocês fiquem aí e acompanhem a linha de raciocínio comigo, tá? Então, primeiro eu vou falar das notícias e depois eu vou entrar nesse assunto aí do desfile planetário. Simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como City Rock Girl. E eu vou falar de Astro hoje. Vamos começar então por Sanha. Ele que tá aqui numa divulgação do Sunnight, né? Então tem um videozinho curto dele aqui, vamos assistir então. 3, 2, 1. E tá aí o Sanha cantando Love Like Fools. Tá numa contagem regressiva aí pros espetáculos do Sunnight, né? Project 3. Muito fofinho, né? Ele fez essa atualização no Instagram. E ele vestido com a cor dele, que é amarelo. Ele também fez uma atualização no X. Tá aqui a foto dele, né? E ele escreveu o seguinte: Tinga, tinga, som de tocar guitarra. O tempo esquentou bastante. Aroha, o que vocês estão fazendo? Será que finalmente, né, aquele inverno rigoroso da Coreia do Sul tá melhorando o tempo, né? Tá começando a ficar quente. Realmente, né, eles passaram aí por um período, né, bem longo aí, bem frio. Tomara que agora o tempo comece a ficar ameno, né? Mais uma atualização no X, né? O Sanha postou essa foto. Umas fotos assim na rua, né? E ele escreveu o seguinte: Change Street é a forma em coreano de escrever o nome em inglês Change Street, né? É o Hangul. Por quê? Porque ele vai participar. Aliás, ele já participou desse programa Change Street, né? Então, inclusive, eu vou reagir a uma música que ele cantou nesse programa. Bom, a gente tá aqui no YouTube do Change Street e a gente vai assistir a versão completa do Change Street episódio 9 e um Sanha, porque eu sou estúpido, é o nome da música, né? Ai, gente, vamos lá então. Eu tô super empolgada pra ver isso aqui. Adorei essa roupa do Sanha, né? Esse tom de azul bonito, né? Ai, que lindo, Sanha. Nosso amado Maquinê. Enquanto isso, vou bebendo água. Tá tão suave, Sanha. Embora o programa tenha sido gravado no Japão, ele tá cantando em coreano, né? Esse programa foi transmitido dia 27, tá, gente? Uau! Uau! Ai, Sanha brilhando nos tons mais altos.
Uau! Olha que inglês perfeito. Maravilhoso. Eles não estão filmando a plateia pra gente ver a reação da plateia, né? Tá só focando no palco mesmo. Mas tá lindo, Sanha, tá maravilhoso. Ai, eu amei esse refrão. Tava dando bastante pressão na voz, dá pra ver até a veia saltando aqui, ó. Muito bem, Sanha. Sanha sentindo a música na bridge. Olha esse instrumental, né? Que lindo. Lindo. Falseto. Eu adoro quando o Sanha coloca tanta emoção na voz que fica meio choroso, assim, sabe? Eu gosto muito. Uau! Tão talentoso, né? Nosso Maquiné, ele é muito incrível. Sanha impecável em cada nota. Maravilhoso, Sanha, você tá de parabéns. Sanha sentindo a música até a última nota. Maravilhoso. Incrível demais. Nós temos aqui um pouquinho de Sanha no Verse fazendo o quê? Workout, gente. A pessoa malha, mas a pessoa malha muito. É isso, né, Sanha? Você tá treinando muito sério, né? Então, assim, é isso, né, gente? Daqui a pouco tá com os braços desse tamanho. A loucura. Assim como eu elogiei aqui Sanha, falei que ele tava bonito lá no Change Street, né, com aquele tom de azul incrível, a galera também lá no Inverse tinha elogiado ele, né? Aí ele botou assim, eu tava bonito no Change Street? Eu simplesmente nasci bonito. Aí ele começou a rir, botou assim, tô brincando. Você é bonito, Sanha. E você nasceu bonito mesmo, você não tá brincando. Eu sei que você tá falando sério. E temos fotinhas de Sanha no Inverse, com a roupa lá do Change Street. Muito, muito perfeito, né? É um rosto perfeito, é uma boca perfeita, nariz perfeito, cabelo perfeito, tudo perfeito. Não tem muito o que dizer de Sanha, não. Bom, vamos falar agora da participação do Jinjin no programa da rádio Idol Korean. E ele tava lá nesse programa, né, de Maquia e Camden. Então a transmissão aconteceu no dia 26 de fevereiro, né? E o Jinjin, durante essa transmissão, mostrou seu carisma, sua simpatia, proporcionando momentos emocionantes e também muito divertidos para os ouvintes, né? E assim, lembrando que o Jinjin, né, já apresentou durante muitos meses, né, um programa de rádio nessa mesma rádio, então, um bom filho a casa retorna, isso que eu quero dizer. Então, a gente vai ver uns trechinhos aqui, não tem a legenda na íntegra do que ele tá falando, mas tem uns trechinhos aqui que a Astro Brasil News postou aqui, meio que resume o que ele tá falando naquele momento. Aqui, os apresentadores estão mostrando todo o carinho pelo nosso líder, Jinjin, no seu 10º aniversário de debut. Então, ele tá parabenizando o Jinjin e o Astro por seus 10 anos. Uau!
Aê! Gente, Dindim nasceu para o rádio. Eu acho ele muito incrível pro rádio. Vamos passar aqui. Ele contou que no dia do aniversário dos 10 anos do Astro, eles comemoraram todos juntos na Fantágio. E aí a gente fica com o coração quentinho com relação a essa comemoração, né? Então, o que a gente imagina, né? Que a Fantágio não deve ter mostrado nada dessa comemoração na Fantágio, por causa do Tchau, né? Tchau não tava lá, e aí se postassem uma comemoração sem o Tchau, de repente algumas pessoas pudessem reclamar, então eles acharam melhor não postar nada, só postar aquela foto mesmo que a gente já mostrou, já debateu bastante aqui, e pronto, a comemoração rolou lá entre eles, no mínimo colocaram o Tchau, pra conversar com eles por telefone, né? Fazer uma call ali, uma video call, né? E foi isso, tá, gente? Não teve nada assim muito grandioso, não, até porque estamos passando ainda por um tempo meio esquisito, meio nebuloso, né? Mas vamos continuar aqui. Quando começou a tocar a música Good Enough, durante o programa, né? E essa música é incrível, de fato. É realmente muito, muito fofa. Enough. E eles balançando a cabecinha, assim. Adoro o ritmo dessa música. E aqui nós temos Favorite Memory do Zunizine. E o Dindim, ele é cheio de bola, né? Tipo, uma comemoração de 10 anos de Astro mesmo. E a voz do MJ. Adoro o Zunizine. Queria tanto ter visto o Zunizine ao vivo. Olha a voz do MJ. Maravilhoso, gente. Vamos seguindo. Agora eles estão ouvindo You, para deixar o momento ainda mais especial. Eu adoro essa música. You, you, you. You, you, you. Lindo. E aí ele se despediu depois, né? Com sua frase típica, coma bem e viva bem. Anhon. E tocando o quê? Waving Bar Heart, que é uma das minhas músicas favoritas do Dindim. Ela é tão animadinha. Ai, nosso líder precioso, amo o Dindim. E eles dançando. Bom, é isso, gente. Com isso a gente encerra esse programa aqui do Dindim. E por falar em Dindim, nós temos essa coisinha fofa que foi postada no Instagram do Dindim, nos stories. Ele brincando com essa bolinha de pelo branquinho, fofinho. Que lindeza, quanta energia. Ainda tem um marrom também. Um begezinho. Sabe-se lá onde eles estão, né? Sabe-se lá Deus se esses cachorros são do Dindim mesmo, se são de outra pessoa. Ninguém sabe. A gente só sabe que foi muito fofo e a gente compartilhou aqui. Gente, quanta energia desse bebezinho. Ai, gente, para. Que coisa mais gostosa. E é claro que o Dindim postou alguma coisa sobre esse programa, né? Lá no Weverse, falando o seguinte, né? Ele postou uma foto com a Yasmin, né? Botou assim, Yasmin está aqui porque é a última vez do escritor. É isso, gente? Não sei se essa tradução tá muito boa, mas assim, tá aqui fotinha de Didi e Yasmin no Weverse. Didi já demonstrou diversas vezes que ama receber cartas das Arohas, não à toa, nos finais dos seus espetáculos, nos finais dos shows, quando ele consegue, né, conversar um pouquinho com as Arohas e se encontrar rapidinho com as Arohas, ele recebe todas as cartas com muito carinho e muito amor, ele é sempre muito atencioso, um fofo. Ele falou o seguinte, né, as cartas são o coração, é importante entregá-las, não pense muito nisso. Uma carta é sobre o coração, é importante expressá-la, não pensar demais sobre ela. A habilidade de escrita é importante, o talento para escrever é importante. Mesmo que você não seja bom em traduzir, você queria dizer isso. Veja assim. Apesar da tradução ser um pouco confusa, pensei, era isso que eu queria dizer e assisti. Não se preocupe. Ainda tem algumas coisas pra falar sobre o aniversário do Rock, não esqueci, tá? Tava aqui na minha lista pra falar sobre. Aí ele fez esse videozinho aqui de aniversário, olha isso.
E esse bolo tá lindo com esses morangos, né? Ah, Rock. Maravilhoso. Vamos conversar sobre Rock agora, gente. Então, o Rock foi aos cafés preparados por Ramo para comemorar o seu aniversário no dia 25 de fevereiro. E nós temos aqui algumas fotos desses dias, dessas comemorações, né? Muita bola, muita flor, muito sorriso, muita simpatia, carisma. Ele assinando ali, ó, autografando ali o pôster, né? Do primeiro álbum dele, solo, né? Maravilhoso, o Rockest. Agora aqui com um bolinho. Fotos e mais fotos do nosso ídolo querido e amado. Muito incrível, Rock. Você tá de parabéns, não só no seu aniversário, como todos os dias. Nós temos aqui imagens do Dindim saindo da rádio e conversando com algumas arohas que estavam por ali no estacionamento, né? E ele tava lindo com essa jaqueta marrom, com essa calça jeans. Todo simpático, fofo. Ai, nosso líder, gente. Fofo. Ai, Dindim. Lá tá ele recebendo as cartas. Olha quanta carta, gente. Ele vive cheio de carta. Meu sonho era entregar uma carta pro Dindim. O sonho de muitas pessoas era o quê? Entregar uma carta na mão da Xuxa, né? Não, no meu caso é o Dindim mesmo. Olha quanta carta na mão. Muito amado. Ai, que lindo, Dindim. Aquele que dá tchau até o último segundo. Fechando a porta, já quase indo embora. O carro já andando, ele continua dando tchau. Ai, fofinho. E quando ele sorri, o olho dele fica pequenininho, né? Ai, tão fofo, gente. Nosso líder. Muito perfeito, Dindim, gente. Aff. Agora que eu vi que o Rock lançou no YouTube dele uma música especial de aniversário. Meu Deus do céu, vamos ver isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá, 3, 2, 1. Olha ele. Todo produtor, todo CEO, todo poderoso. Olha ele, gente. Maravilhoso. Olha o gingado. E ele faz a voz dele, faz as vozes do backing vocal. Ele é maravilhoso, né? Ele toca instrumento e produz e canta. E esse falseto. Ai, CEO. Ah, esse foi o videozinho que a gente viu, né? Muito legal esse videozinho. Ai, gente, que voz maravilhosa. Para. Birthday vibes. Dando uma de DJ ali, ó. Happy birthday to you, baby. Quantos presentes bacanas. Ai, manda esse photocard pra cá. Tô querendo. Ai, que voz incrível. Ai, Rock, para de ser perfeito. Meu Deus. Por que isso? O sorrisinho dele. Ai, gente, é muito fofo. E esse microfone azul, coisa linda. Furou o bolo 20 vezes. Olha.
Gente, amei! Bora agora falar do MJ, né? Ele que tá participando daquele programa da Hyrule Entertainment. Então, no Instagram da Hyrule Entertainment tem tido aí fotos desse programa que ele tá participando. Aqui ele tá com o grupo e aqui ele tá sozinho, muito, muito fofo. Achei muito incrível, né? Que colocaram um filtro roxo na foto dele, ou seja, achei bem apropriado, né? E esse sorriso radiante de MJ, né? Que pela madrugada, isso daqui é uma loucura, né? Tô aqui no YouTube da Hyrule Entertainment, a galera tá delirando aqui, porque assim, MJ, né? MJ, nós temos aqui um astro, MJ, nós temos o Super Five, MJ, né? Que é um grupo de trote, que ele faz parte. Nós temos o solista MJ, nós temos o Zuni, de Zunizine, né? Mais uma participação de uma subunit aqui do MJ. E agora a gente tem o quê, gente? A gente tem o Suction MJ, que é justamente aquele grupo que a gente acabou de ver as fotos. Então, se apresentando, fazendo música, dançando, fazendo MV. Olha que loucura. Então, vamos ver isso aqui, que isso aqui tá babado. Vamos lá, 3, 2, 1. Os bastidores, ó. Da gravação do MV. Gostei das roupas. E o MJ dançando, muito fofo, né? Eu gostei dessa calça jeans rasgada da MJ. Ele com uma bolsinha, tá vendo? Ele com uma bolsinha com uma pelúcia pendurada. Gente. E a gravata rosa dele tá maravilhoso, né? Porque o fundo é rosa, combina. Gente, eu tô amando isso aqui, eu já quero ver esse MV completo, pelo amor de Deus. E o MJ postou essa foto aqui no Weverse, né? Justamente mostrando o dentinho ali do Suction, né? Gente, olha que curioso. Acabou que aquela menininha que fez a peça com o MJ e ficava dançando na frente dele, toda serelepe, e amava ele, falava que ele era fofo e tudo mais, era seu ídolo. Então, agora ela ficou famosinha também nas redes sociais e ela fez um vídeo fazendo um unboxing do Clock, né? E do photobook Happy Virus, né? E ela ficou muito feliz, mostrou ali toda orgulhosa, toda fofa, dizendo toda hora que o MJ é muito fofo, que ele é muito legal. Vamos ver esse videozinho, porque eu achei tão precioso. Você vê que ela realmente ama o MJ, né? Tipo assim, tem no MJ uma pessoa na qual se espelhar, né? Porque ela quer ser atriz de musicais, né? Que fofinha. E ela achando super fofo. Realmente o MJ é muito fofo, né, gente? E olha essas fotos de alta qualidade. MJ fofo em HD. Ah, que maravilha. Eu queria tanto ter dinheiro pra comprar Clock. Mas assim, gente, se eu comprar os Seasons Greens de todo mundo, pelo amor de Deus, né? Vai R$1.000 fácil, assim, ó. Olha, MJ. E o quanto ela tá feliz com as fotos, com tudo. Muito fofinha. Ai, realmente essas fotos do MJ estão muito incríveis. E ela achando tudo lindo, tudo incrível. Ah, você tem que raspar pra aparecer a foto de cada mês. Ai, gente, para. Eu quero esses Seasons Greetings. Alguém me dá de presente, gente. E ela abriu agora o Happy Virus. Gente, muito fofinha, ela mostrando tudo. Então, bora agora falar de Chaunu, ele que ganhou, gente, mais um prêmio, o 5º prêmio desse ano. Mesmo durante toda essa questão da investigação fiscal, toda essa polêmica, ele continua ganhando prêmio atrás de prêmio, que eu acho incrível. Por quê, gente? Porque Chaunu é incrível mesmo, né? 101%. Chaunu venceu a categoria modelo publicitário no 2026 K-Brand Index Star Awards, marcando a sua 5ª conquista do título em 2026. Parabéns ao versátil Chaunu. Muito maravilhoso, sensacional, fantástico. Ele merece isso e muito mais, né, gente? E a galera lá do Chaunu Internacional tá achando muito incrível esse movimento que as Arohas têm feito de assistir incessantemente no Globoplay True Beauty e manter o True Beauty no top 10 de programas de TV da Globoplay, né? Então essa daqui é a principal plataforma de streaming do Brasil. Tá aí o programa no top 10, né? Durante 2 semanas consecutivas após a sua estreia. Então as Arohas Internacionais estão agradecendo esse esforço do Brasil, né? Claro que não, assistir True Beauty nunca é um esforço, é sempre um prazer, né? Então é isso, gente. No topo, sempre maravilhoso, ganhando prêmio, reconhecido. Gente, eu tô aqui no site da National Geographic. Eu não tô em qualquer site, tá? Antes que vocês falem que eu tô viajando.
Um raro alinhamento. Essa matéria aqui, vamos lá. Vamos começar do começo. Essa matéria aqui é de 27 de fevereiro, tá? Dessa semana. Ok? Tá? Quem tirou essa foto aqui, essa foto que estamos aqui na tela, tá? Foi um ex-astronauta da NASA, Scott Kelly, que ele tirou essa foto do crescente da Terra, da Lua, de Vênus e de Júpiter, de cima para baixo, em 2015, enquanto estava a bordo da Estação Espacial Internacional. Uma foto lindíssima, né? Para dizer o mínimo, porque é de fato muito incrível. E o que aconteceu essa semana foi um raro alinhamento de 6 planetas. 6 planetas na semana de aniversário do astro, tá? E esses alinhamentos planetários acontecem com mais frequência do que você imagina, veja porque este é especial, ou seja, esse foi especial. Vamos ler a matéria aqui para entender? Saia logo após o pôr do sol para você poder apreciar, né, uma visão incomum, 6 planetas alinhados no céu, em um suave arco. O fenômeno frequentemente chamado de desfile planetário não é um espetáculo cósmico no sentido que o nome sugere. Os astrônomos não consideram esses alinhamentos raros ou fisicamente significativos, mas eles oferecem algo fascinante, a chance de ver quase metade do sistema solar de uma só vez. E quais são os planetas que estão enfileirados, vamos dizer assim, alinhados essa semana? Nós temos aqui Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Olha que loucura! Então, a gente pôde ver esse alinhamento, né, que é raro. O último alinhamento que a gente pôde ver de 6 planetas aconteceu em janeiro de 2025, né? Seguido por um alinhamento com 4 planetas em agosto de 2025. O que torna cada um deles especial é simplesmente a oportunidade de ver tantos mundos em uma única passagem pelo céu, né? Por isso que ver 6 ao mesmo tempo é uma coisa, assim, bem rara. Então, visualmente, o desfile planetário não se parece com uma linha reta, né? Na verdade, é um arco irregular, às vezes estendendo-se de horizonte a horizonte. Alguns planetas podem brilhar intensamente, como Vênus ou Júpiter, enquanto os outros são só visíveis através de binóculo ou telescópio, como Netuno. Então, o motivo pelo qual parecem estar alinhados se resume à geometria. Os planetas orbitam o Sol, aproximadamente no mesmo plano, conhecido como eclíptica. Vistos da Terra, esse plano compartilhado se comprime em uma linha que atravessa nosso campo de visão. Imagine que você tivesse o tamanho de uma bola de bilhar e estivesse em cima de uma mesa de bilhar. Todas as outras bolas, dependente da sua posição na mesa, apareceriam em uma linha que atravessaria seu campo de visão, diz Jason Stephan, que é professor assistente de Física e Astronomia da Universidade de Nevada, em Las Vegas. Então, esse desfile planetário aconteceu no dia 28 de fevereiro, né? E as pessoas puderam ficar assistindo esse alinhamento durante praticamente a semana toda. Curiosamente, eu fui procurar o significado disso na astrologia, porque eu não entendo muito de astrologia, então eu fui buscar informação aqui. Bom, eles sugerem, né, os astrólogos sugerem que há uma amplificação de temas coletivos, ou seja, quando vários planetas parecem próximos, a leitura astrológica tende a ver isso como um pico de energia que influencia o inconsciente social. Há também janelas de mudança, ou seja, quando esse desfile planetário inclui planetas lentos como Urano, Netuno e Saturno, esses planetas, no caso, eles são regidos por transformações estruturais profundas e de longo prazo. Sensação de transição, ou seja, são períodos de virada emocional, criativa, social e espiritual. Então, eu acredito que é muito significativo o aniversário do astro acontecer nesse momento em que está acontecendo essa virada emocional, criativa, social e espiritual. Por quê? Porque a gente se encontra, de fato, num momento de transformação estrutural profunda e de longo prazo. Dentro da Fantásio, dentro do próprio grupo, na Receita Federal, na própria lei fiscal da Coreia do Sul. Então, tá tudo isso aqui acontecendo agora. Essas profundas e estruturais transformações de longo prazo. Então, aqui tem o significado de planeta a planeta. Mercúrio seria o quê? Comunicação, lógica, tomada de decisão. No desfile, indica agitação mental. Muitos anúncios e conversas importantes. Ou seja, eu acredito que todo aquele debate de reforma tributária é um pouco isso aqui, sabe? Vênus, afetos, relações, estética, valores pessoais. Traz sensibilidade emocional e busca por harmonia. Ou seja, são os meninos do astro tentando manter
a coisa unida, a coisa coesa, mesmo durante essa turbulência. Então, eles sempre conseguem continuar unidos porque eles têm um grande valor pessoal, uma relação muito forte, um afeto muito forte um pelo outro, né? Júpiter já é crescimento, expansão, justiça e fé. Amplifica tudo o que toca, pode exagerar tensões ou abrir oportunidades. Ou seja, realmente rolou uma tensão no início, a questão do Nunu, mas que agora abriram novas oportunidades, o quê? De uma revisão de uma lei, né? E aí, com esse processo, né, ele estava sendo acusado de forma injusta, mas agora mudando o debate, a gente está aqui na fé de que a justiça com o Nunu seja feita e que após a sua saída do exército, ele cresça ainda mais na sua, né, na sua carreira e que expanda ainda mais as suas atividades para não ficar só tão concentrado na Coreia, mas agir de forma mais global, né? Então eu acredito que Júpiter tenha muito a ver com isso. Isso daqui é muito astro, né? Eles têm um grande senso de responsabilidade, eles trabalham muito duro, né? Então essa passagem, né, essa transição funciona, traz realismo e cobrança, né? Por quê? Porque o Astro, por exemplo, que é um grupo maduro e que sempre trabalhou muito duro, eles sabem que eles são muito responsáveis na ausência do Nunu por tentar manter a Fantágio de pé, né? Há ali, sim, realismo, uma cobrança muito forte da Fantágio para manter a máquina de dinheiro girando, né? Mas eles também sabem que sem o Nunu eles têm um limite, né? Então, eu acho que tem muito a ver, tá? Já Urano seria o quê? Rupturas, inovações, libertação. Indica mudanças inesperadas e revisões de estruturas antigas. Mudanças inesperadas. Ninguém começou 2026 na cabeça assim, vamos mudar a lei tributária da Coreia. Ninguém tava... Isso realmente foi inesperado, né? Então, essa é uma oportunidade de libertar das amarras da lei atual as celebridades, para que elas possam atuar do jeito que atuam e dentro da lei, né? Então vamos inovar dentro da lei? Vamos fazer uma revisão da estrutura antiga para uma estrutura nova? Vamos fazer isso, né? Então Netuno vem o quê? Com intuição, espiritualidade, fantasia, dissolução do ego. Pode gerar confusão emocional ou insights profundos. Cara, isso aqui para mim é muito a Fantágio, né? O nome aqui já diz, né? Fantágio é fantasia. O nome tá aqui. Fantasia. Olha que coisa louca. Nós vimos que a Fantágio teve o seu ego ferido, né? E muito por conta do Nunu ter falado assim, olha só, depois do exército a coisa vai mudar. Eu não vou ser mais o mesmo, não quero ser mais, ser taxado de perfeito, quero agir da minha própria maneira, quero ter mais poder sobre a minha carreira. Então, por isso que eles começaram a retalhar. A gente viu isso nos últimos vídeos, né? Então, com isso, o Nunu quebrou ali total o ego da Fantágio, né? E aí, o que aconteceu? O Fantágio, nessa retaliação, deixou o Nunu lá na fogueira pegando fogo, né? Com a mídia lá acabando com a reputação dele. Houve, de fato, ali uma confusão emocional, ou seja, a Coreia confusa, achando que ele era sonegador mesmo, metendo o malho no Nunu, enquanto que a emoção global era outra, era de defender o Nunu, dizendo, não, gente, não é bem assim, ele não é culpado disso, ele tem uma índole maravilhosa, um caráter maravilhoso. Então, assim, realmente foi uma confusão emocional muito grande, né? E acaba acontecendo uma coisa que eu não falei ainda aqui no canal, mas eu vou falar agora, que é uma mudança de proposta de divulgação da Fantágio, porque ela viu que não ia conseguir derrubar Nunu. Então ela resolveu se unir a Nunu. Olha que coisa louca, gente. Assim, realmente a Fantágio ela não tem uma estratégia clara. Ela tá com o ego dela ferido e não tá sabendo como agir. A Fantágio não tem inteligência emocional. Isso aqui já tá muito claro, né? Ela é confusa emocionalmente mesmo. Então ela começou o seu CEO e o nome dela começou a aparecer ligado ao Nunu, mas de maneiras muito esquisitas. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente vê aqui uma Fantágio desesperada para não mais lutar contra o Nunu, mas tentar se mostrar unida ao Astro, unida ao Nunu. Então, nesse perfil aqui, Funk Fantágio, já tirei alguns posts aqui desse perfil pra poder debater, né, que eu acho esse perfil maravilhoso, Funk Fantágio, o nome também é incrível. A Fantágio está tão desesperada fazendo jogadas midiáticas para se promover depois de ter sido exposta por enfrentar a exclusão da lista, ou seja, a exclusão da lista lá da Kosdaq, lembra?
tá rolando aquilo ali. Ou seja, eles estão realmente desesperados, né? Porque você, olhando essas fotos aqui, você vê que realmente tá rolando aquela possibilidade deles saírem mesmo da listagem da Kosdaq, né? E aí começa a rolar umas associações da Fantásio e do CEO, que é o Nangun Kyun, nas matérias, assim, mas de uma forma muito louca, do tipo assim, Yoon Sang-ha, afiliado à Astro, Nangun Kyun, recentemente compartilhou uma foto do seu photoshoot nas redes sociais. Tipo assim, tá, Sanha compartilhou foto, beleza, mas tem que botar que é da Fantásio, que o nome do CEO é esse. Tipo assim, umas coisas muito loucas. Acho que eles pediram pra imprensa pra colocar o nome da Fantásio e do CEO em tudo quanto é lugar. Liderado pelo chairman Nangun Gyeon da Fantásio, Sanha, calmo, todos os dias, não sei o quê. Gente, mas como assim? Mas por que tem que botar agora o nome do CEO e da Fantásio em tudo? Assim, eles estão realmente desesperados, gente. Tá uma loucura isso aqui. Mas eu ainda não acabei de falar do desfile planetário. Só abri uma aspas aqui pra mostrar o quanto a Fantásio tá louca com relação à sua imagem, à sua reputação perante a imprensa, né? Enfim, tentou queimar no Dudu, conseguiu, agora tá desesperada. Mas vamos voltar aqui, né? Pedir para fazer um resumo, então, com relação ao que na astrologia significa esse desfile planetário, né? Então, na astrologia, esse desfile planetário não é um evento raro de impacto direto, mas sim uma concentração simbólica de energia associada à comunicação, às relações, à expansão, a limites, a rupturas e espiritualidade. É lida como um período de ajustes, viradas e reorganização interna. Eu acredito que até essa reorganização interna seja da própria Fantásio também, tá? Porque pode ser que passe por um período ali de repente, deles precisarem vender a Ascend para poder pagar o que deve à Receita Federal, e aí vão tirar essas pessoas que estão na direção e mudar de direção, e aí mudando a direção, pode mudar também algumas coisas relacionadas ao astro. Gente, não sei, eu acho que tudo pode acontecer nesse momento, né? Então, a gente realmente, até em termos de energia, em termos de planetas mesmo, tudo está convergindo para que aconteça de fato esse período de ajustes, de uma reorganização interna, é uma concentração simbólica de energia, e assim, eu sei que tem muita gente que não acredita em astrologia, tá? Mas eu achei tão curioso que a gente estava passando justamente por esse fenômeno na semana do aniversário do astro, que eu falei assim, gente, deve ter algum significado, assim, não é por acaso, sabe? É muita coincidência, entendeu? Sem contar que, cara, astro é isso, né? É literalmente isso, é literalmente planetas e estrelas, e é isso, né? Então, cara, eu achei que isso aqui casou tanto com o que a gente tá passando. E pode ser também que haja, né, depois desse período turbulento aí, quando o Nunu sair lá do exército, ou ele continua junto com os meninos na Fantásio, ou eles simplesmente vão sair todos da Fantásio e realmente vai ser um novo começo mesmo. Então, pode ser que esse período até o Nunu sair também sirva como uma mudança dos próprios meninos mesmo, né, trabalhando essa preparação para sair da Fantásio. Não sei, tô só conjecturando aqui possibilidades, né? Mas que a gente torce pelo sucesso e pela felicidade dos meninos, com certeza a gente torce. Hoje vou falar aqui de forma resumida do que se trata essa matéria aqui, que os Estados Unidos reconhecem contratos de agenciamento como uma única pessoa, enquanto a Coreia aplica apenas normas abrangentes. Essa matéria aqui saiu no dia 28 de fevereiro, tá? Tá na Naver, né? E foi escrita pelo repórter Lee Chang-gyun. Bom, a matéria toma como ponto de partida a controvérsia fiscal envolvendo o Chaonu, né, sob suspeita aí de sonegação de 20 bilhões de won, aquela história, né, que a gente já sabe, mas vai falar que isso acabou acendendo, né, um debate nacional sobre agências unipessoais no setor do entretenimento coreano. Então, embora o Chaonu seja contratado pela empresa Fantásio, parte de seus rendimentos teria sido direcionada à corporação A, criada por sua mãe e investigada pela Receita Federal coreana, por supostamente operar como uma empresa de fachada, né? Segundo as autoridades, a corporação teria recebido valores da Fantásio sob o rótulo de taxas de serviço, convertendo renda pessoal do astro em receita corporativa, o que reduziria drasticamente a sua carga tributária. A gente já sabe desse rolê aqui, né? Explicando tudo direitinho. Mas o caso do Chaonu reacendeu críticas ao sistema fiscal coreano, visto como impreciso e baseado apenas em normas abrangentes, ao contrário de países como o Canadá, como o Reino Unido, como os Estados Unidos, né? Tanto que eles citam aqui na matéria o caso desses outros países, né? Explicando muito bem como é que funciona nesses outros países, né? E lá nesses outros países possuem regras claras sobre empresas unipessoais e personal service corporations, né?
Então, especialistas que são mencionados aqui na matéria afirmam que a questão-chave é saber se tais empresas prestam serviços reais ou se existem apenas para redução da tributação, né? A indústria do entretenimento rebate alegando que agências unipessoais são essenciais para a estrutura do K-Entertainment, né? Lidando com gestão detalhada, propriedade intelectual e riscos contratuais que as grandes agências não absorvem. Ou seja, é para a proteção dos próprios artistas mesmo, tá? Então a matéria conclui, né, que o caso envolvendo o Chao Nu expôs um vazio tributário, regulatório da Coreia do Sul, evidenciando a necessidade de uma reforma institucional para evitar que novos casos aconteçam, né, novas controvérsias aconteçam, para diferenciar claramente o que é planejamento tributário legítimo de sonegação fiscal. Essa diferença é importantíssima. Ainda sobre aquelas fotos do Sanha na rua, então eu achei mais duas aqui que eu quero mostrar pra vocês. Primeiro ele fazendo isso aqui, né, que essa pose dele é famosa, né, ele sempre faz essa pose assim. E a outra é assim. Não mudou muito, né, mas tudo bem. Sanha de óculos, Sanha fofinho. Eu tô agora aqui num outro momento, mas mesmo assim eu vim aqui porque me avisaram dessa matéria que tinha acabado de sair, e aí eu resolvi incluir aqui nesse vídeo também, apesar desse vídeo estar extremamente grande, mas enfim, gente. Como é uma coisa quente, então tá aqui. Tô aqui no site da NC Press, tá? Que tem o seguinte título, a matéria. O deputado Jong Yong-puk propõe a lei de prevenção de Chao Nu com o objetivo de impedir a sonegação fiscal por parte de empresas de entretenimento unipessoais. Ou seja, estão distorcendo a coisa toda, né? O que a gente estava chamando de lei Chao Nu era uma reforma tributária que todo mundo já tinha falado que era necessária. Aí agora vem esse deputado aqui e o que ele quer fazer? Ele tá fazendo só uma emenda, né? Ou seja, só uma complementação da lei existente, ou seja, preguiça. Sabe aquela coisa assim, eu tô com preguiça de refazer tudo? Eu vou fazer só um puxadinho aqui. É meio isso, né? E esse prevenção também não é legal, né? Porque, cara, você vai prevenir de ser sonegador que nem Chao Nu, é isso que esse nome carrega? Porque se for assim, não era pra ser assim, gente. Ai, olha, eu tenho preguiça dessas coisas da Coreia, gente. Ai, meu pai do céu. Vamos lá, vamos ver. Os infratores serão proibidos de trabalhar na indústria do entretenimento com critérios de desqualificação significativamente reforçados. Será introduzido um novo requisito obrigatório para a gestão de agências, relatórios integrados e supervisão pelo Ministério da Cultura, Esportes e Turismo. Ou seja, até aqui tá mais ou menos. Tá ok e não tá ok. Porque assim, claro que tem que ter uma gestão correta das agências, né? Essas agências têm que gerar relatórios integrados, né? Num sistema ali do governo da Coreia do Sul de forma integrada, né? E ter uma supervisão do Ministério da Cultura, Esportes e Turismo. Até aí eu acho ok, né? Mas que novo requisito obrigatório seria esse? A gente também tem que ver isso aqui, né? E aí, os infratores serão proibidos de trabalhar na indústria do entretenimento. Ou seja, temos que entender que critério é esse de desqualificação, né? Vamos tentar entender isso aqui antes da gente elogiar, porque até agora tá bem ruim, tá bem enviesado isso aqui. O deputado falou assim: estabeleceremos uma ordem justa da indústria. Tudo bem, estabelecer uma ordem justa da indústria, ok, eu acho que é válido, mas vamos tentar entender direito o que essa matéria aqui tá falando, porque eu não sei se é o deputado que tá deturpando o troço ou se é a matéria que tá deturpando o troço, ou seja, não sei, só lendo aqui direito pra gente saber. Vamos lá. Com o conteúdo coreano liderando no mercado global, um projeto de lei está sendo promovido na Assembleia Nacional para bloquear fundamentalmente as operações obscuras das agências de entretenimento e o risco de sonegação fiscal por meio de exploração de agências unipessoais, tá? Eles têm medo de que as pessoas soneguem imposto através das agências unipessoais. Esse receio é válido, porque tem gente que usa isso de má fé. Não é o caso do Chao Nu. Por isso que eu não acho que o nome da lei deveria ser Lei de Prevenção de Chao Nu. É como se ele tivesse mesmo sonegando, você entende? Por isso que eu tô achando que tá deturpada a coisa. Teria que ser Lei Chao Nu no sentido de vamos reformular toda a lei porque a lei está escrita de uma forma ruim, de uma forma errada. Então essa reforma levaria o nome de Chao Nu, você entende? Vamos lá. O deputado, né, membro da Comissão de Cultura, Esportes e Turismo da Assembleia Nacional, anunciou que proporia uma emenda parcial, tá vendo? Uma emenda parcial, ou seja, só uma emenda
Não é uma reestruturação total da lei, uma lei que é ambígua, uma lei que incita os investigadores fiscais a serem corruptos porque eles ganham uma porcentagem. Não é uma total reforma. É só um puxadinho. E o puxadinho ainda leva o nome de Lei de Prevenção de Aunu, para poder prevenir sonegador. Caraca, deturparam o troço. Como é que conseguiram deturpar o troço todo? Para eliminar as lacunas de gestão nas agências de entretenimento e estabelecer a justiça tributária. Ai, gente, eles tinham a faca e o queijo na mão e agora estão fazendo toda essa merda. Tá piorando a situação, gente. Então tira o nome do Tchau Nu dessa porcaria. Não tem que botar o nome do Tchau Nu nisso. Se é pra ser assim, então não bota o nome do Tchau Nu. Agora o cara vai ficar marcado pro resto da vida de sonegador? Sendo que ele não é? Ai, gente, olha... Vou te falar um negócio. O cerne desta revisão é reforçar os motivos de desqualificação e tornar obrigatória a gestão integrada pelo Ministério competente. Em primeiro lugar, aqueles que foram condenados a multa ou penalidade mais severa por violarem a lei de punição à evasão fiscal foram recentemente incluídos como fatores de desqualificação para empresas de planejamento financeiro. Isso proibirá estritamente que pessoas com histórico de evasão fiscal superior a centenas de milhões de won atuem como CEOs de empresas de planejamento financeiro ou trabalhem para tais empresas. Ou seja, se o Nunu, depois da investigação, for comprovado que ele está violando a lei de punição à evasão fiscal, ele vai ficar proibido de ser CEO da empresa familiar dele. Que é uma empresa que, se a Fantasma falir, né, como a gente está prevendo que vai acontecer isso daqui a pouco, ele não vai ter como trabalhar mais, porque ele não vai poder ser CEO dessa empresa familiar dele, e ele também não vai ter a Fantasma, ele vai trabalhar como? Vocês entendem o bagulho? Além disso, a lei estipula que os planejadores devem informar anualmente ao ministro da Cultura, Esportes e Turismo sobre o seu registro e situação comercial. Os governos locais também devem informar ao ministério os detalhes de seus processos, estabelecendo um novo sistema integrado de gestão e supervisão em nível ministerial. Ou seja, eles estão aumentando e ficando mais de olho nessas empresas. Esse monitoramento vai ser mais rígido. O monitoramento ser rígido, eu não me importo. E a forma como eles vão fazer, de uma forma integrada, também ok. Ok também. Mas contanto que não seja injusto, sabe? Que essas pessoas continuem pagando taxas exorbitantes. Porque um dos problemas é esse. Pagar taxas exorbitantes sem motivo, só para poder encher o bolso dos investigadores fiscais, você entende? O contexto que motivou a apresentação deste projeto de lei reside no problema de má gestão e evasão fiscal de empresas unipessoais e de pequena escala, cujo número aumentou recentemente graças ao boom do conteúdo coreano. Então, assim, essas empresas unipessoais protegem, né, de certa forma, os atores, os idols, influencers, essas pessoas todas. E realmente houve um boom desse tipo de empresa. Por quê? Porque só no passado havia 6.140 empresas desse tipo. No entanto, como a legislação atual delega a gestão a governos locais, o monitoramento eficaz integrado por parte do Ministério, autoridade competente, era impossível, porque eles não tinham pernas para poder monitorar 6.140 empresas. Então, agora eles vão delegar não aos governos locais, em si ao próprio Ministério. Em particular, tem havido críticas constantes de que algumas agências unipessoais foram reduzidas a empresas de fachada, sob o pretexto de evasão fiscal, sem qualquer função de gestão real. E estas são usadas indevidamente como brechas para a evasão fiscal. Então, são pessoas que concordam que o Tchau Nu usou a agência unipessoal dele para evasão fiscal, e não elisão fiscal. Gente, ainda tá com aquele discurso antigo. Achei que isso já tinha ido pro beleléu, mas não, ainda tá nisso. E o pior é o deputado botando o nome da lei disso para que as pessoas previnam, para prevenir a sonegação, para prevenir Tchau Nu. O que o deputado declarou como propósito da moção? Embora o conteúdo coreano esteja liderando o mercado global, o sistema de gestão para empresas de planejamento ainda está preso ao passado. E não podemos mais ignorar a brecha institucional que permite que sonegadores de impostos operem descaradamente o setor de planejamento. Já está culpando o Nunu de ser sonegador mesmo. E a lei é para prevenir que as pessoas façam como o Tchau Nu, porque ele é sonegador. Gente,
Vou começar a arrancar meus cabelos aqui, porque não é possível. Ele, então, instou o ministério a parar de se esconder atrás da desculpa de delegar a responsabilidade aos governos locais e assumir a gestão e supervisão direta. Enfatizou: este projeto de lei servirá como instrumento mínimo para estabelecer uma ordem justa, aumentando a transparência e responsabilidade no setor. Para poder encher o bolso dos investigadores fiscais? Ah, gente, não. Ah! Daniele Materra, no X, falou uma coisa maravilhosa que eu preciso passar pra vocês, que é o seguinte: propor nomear uma lei de prevenção em homenagem a um cidadão comum, quando nada foi comprovado legalmente, é uma manobra política. Isso aqui tá muito claro, Daniele, tô concordando com você. Isso mina a presunção de inocência e é inconstitucional. Pois é, porque o que a gente tava chamando de lei Tchau-Nu era consertar o problema, mas não chamar o Tchau-Nu de problema. Porque ele não é o problema. O problema é a lei. Se você expressar suas preocupações, faça-o pelos canais oficiais e legais. Apresente uma petição através de ipeople.go.kr. Cria um registro oficial do governo, mantenha-o factual e concentre-se no devido processo legal, na presunção de inocência e na proporcionalidade. Envie e-mails desrespeitosos ao Ministério da Cultura, à Comissão de Direitos Humanos ou aos órgãos relevantes. Peça esclarecimentos sobre como nomear ou formular uma legislação em torno de um cidadão comum antes de uma decisão final se alinha aos princípios constitucionais. Gente, solicite transparência. Pergunte por qual revisão constitucional esta proposta passou. Expresse seu apoio a especialistas jurídicos e grupos cívicos que até agora tinham defendido no NU, né? Que defendem uma reforma tributária equilibrada e justa, em vez de narrativas impulsionadas pela mídia, que tem muito sensacionalismo. Tudo isso de forma que, sem assédio, sem caos, não precisamos de caos, precisamos de credibilidade. Então vamos levantar preocupações globais pelos canais legais adequados e aos legisladores corretos. Se nos importamos com a justiça, agimos com disciplina e respeito. Então aqui ela está ensinando como fazer essa petição, né, através do ipeople.go.kr, tá? E-mail do Ministério da Cultura. Tá aqui. A Comissão de Direitos Humanos. Estão aqui todos os e-mails, todos os sites que você precisa acessar, tá? E eu vou deixar também no link, entre os links que eu vou deixar aí no comentário fixado, vai estar esse post da Daniele Materra também, que é a orientação pra gente reclamar dessa loucura pela via correta, né? Através de medidas legais ali, oficiais do governo. Gente, que loucura. Bom, lembrando que março é um dos meses mais importantes do astro, porque nós temos o aniversário do MJ no dia 5, do Dindim no dia 15, Sanha faz dia 21 e temos aí o Tchau no dia 30 de março. Lembrando que nós teremos aí uma apresentação do Sanha, né, o Sunnight na Coreia, no dia do aniversário dele, dia 21 de março, tá? Então, o que eu vou fazer aqui no canal nessas datas? Vamos ter videozinhos, sim, de comemoração, de aniversário de cada um deles, tá? Mas, como esse mês vai ser um mês muito corrido pra mim, porque é um mês anterior às minhas férias, eu tenho que deixar muita coisa pronta pra poder finalmente descansar. No mês de abril, que eu tô realmente precisando, vai ser um mês meio caótico pra mim, então eu não garanto fazer vídeos enormes de homenagem a cada um. Assim como eu fiz aquele do Rock curtinho, né, que virou um shorts, eu devo fazer um short de cada um. É isso que eu posso prometer aqui pra vocês. Não vai passar em branco, mas vai ser um vídeo menor, tá? E é isso, né, gente? A gente vai comemorar, sim, essas datas, não vai passar em branco, fiquem tranquilos. E a gente vai se falando aí, conforme vai avançando o caso do Nunu, conforme vai avançando esses projetos solos dos meninos. E é isso, gente. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, que tá enorme. Vou ficando por aqui. Um beijo e tchau, tchau.